Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, a Série C do Campeonato Brasileiro tem um novo líder, e é a Ponte Preta, hein? De maneira brilhante, ontem, segunda-feira, dia 12 de maio, jogando em Itu, um jogo muito disputado, um jogo bom demais. No segundo tempo, a Ponte Preta teve com o Toró uma bola na trave, o Ituano também fez grandes oportunidades, mas enfim, o Jack entrou no lugar do Toró, já na reta final do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo, fez o gol, seu primeiro gol depois de voltar com um longo tempo de inatividade por lesão. O Gé deu a vitória à Ponte, e a Ponte com 13 pontos é a líder isolado. Apesar da derrota, o Ituano continua na terceira colocação, dentro do G8, bem colocado. Aliás, a Série C, após a quinta rodada que terminou ontem, tem apenas 2 times invictos. A Ponte, líder com 13 pontos, e o Londrina, que empatou muito, mas é o quinto colocado com 9 pontos. Só os 2 dos 20 participantes estão invictos. No G8 nós temos novidades. O CSA entrou e o São Bernardo, hein? Começou mal, zona de rebaixamento e tal, já é o 8º colocado. Então entraram nessa rodada o CSA e o São Bernardo. A Ponte lidera, continuam no G8, Caxias, Ituano, Maringá, Londrina e Tombense. Quem saiu? A dupla que saiu do G8, o Brusque e o Ipiranga. E aí na zona do rebaixamento saíram o ABC e o Náutico, 2 times nordestinos, venceram e saíram. E voltaram para a zona de rebaixamento o Guarani e o Confiança. Aliás, a nota curiosa dessa rodada, que a gente pode falar assim, né, são as demissões de treinadores. 5 rodadas, 6 treinadores demitidos. Nesta rodada, o Botafogo da Paraíba perdeu em casa e o Antônio Carlos Zago, 5 jogos no comando do Belo e já foi demitido, gente. E já foi contratado o Márcio Fernandes. Outro que também não resistiu foi o Milton Mendes. Caiu no Retrô, que também perdeu. Gente do céu, 5 rodadas, 6 demitidos. Eu tenho até aqui a listinha, vou passar para vocês. O Náutico trocou o Marquinhos Santos pelo Hélio dos Anjos. Aí depois o Caxias trocou o Luizinho Vieira pelo Júnior Rocha. Aí depois o Guarani trocou o Maurício Souza pelo Marcelo Fernandes. Aí o Confiança tirou o Vaguinho Dias e trouxe o Luizinho Vieira, que foi demitido do Caxias. O Figueirense mandou embora o Thiago Carvalho e o Pintado. Agora você tem o Milton Mendes e você tem o Antônio Carlos Zago. Que coisa maluca, hein? Que coisa maluca. Tô vendo aqui, que coisa maluca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na verdade, porque também 6 na verdade, Enfim, 6 demissões em 5 rodadas. Que coisa maluca. Bom, vamos falar de toda essa quinta rodada. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Já fiz vídeo da Bezinha aqui do Campeonato Paulista, tá lá. Fiz vídeo do Brasileirão, tá lá também. E tô fazendo agora o vídeo da Série C. A Série B vai acabar só na quarta-feira com 2 jogos, do Remo e do Paysandu, que jogaram no final de semana final do Paraense. Então eles vão jogar na quarta-feira. Quinta-feira eu gravo para vocês da Série B. A Série D também já está aqui no playlist, certo? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Então vamos começar com o jogo que em Itu, gente, lá no Novelli Júnior, segunda-feira, 19h30, 2.476 pessoas, mais de 1.000 torcedores da Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta está abraçando o time do Alberto Valentim, que não ficou no banco de reservas, estava suspenso. O Douglas Leite, que foi auxiliar na vitória de 1-0. Primeiro tempo muito igual, 2 equipes bem treinadas. O Mazola Júnior deu uma cara nova para o Ituano, tá bem. O Alberto Valentim já vem do Paulistão, também tá bem. No segundo tempo, depois de um jogo muito equilibrado no primeiro, acho que a Ponte foi melhor. Teve bola na trave com o Toró, como eu falei para vocês. Pressionou mais, aí o Gé entrou e no finalzinho do jogo ele foi lançado no 1 contra 1 no drible ali, ele passou pelo Bruno Silva, bateu e fez seu primeiro gol depois de longo tempo inativo. Ponte Preta, vitória maiúscula, primeira colocada isolada, Macaca líder isolada com 13 pontos, e Ituano, apesar da derrota, caiu 2 posições, ele era o líder junto com a Ponte com o mesmo número de pontos, né? Tinham 3 times com o mesmo número de pontos, o Ituano é o terceiro colocado com 10. Bem colocado apesar da derrota. Entre a Ponte com 13 e o Ituano com 10, primeiro e terceiro colocados, está o Caxias, rapaz. O Caxias, depois que chegou o Júnior Rocha, olha, vem jogando uma bola redondinha, vem conseguindo resultados maravilhosos.
O Caxias, que eu vou te falar, hein? Jogou em casa e derrubou o técnico do Retrô ao ganhar de virada por 2-1. Milton Mendes caiu porque não consegue, o Retrô não consegue, e tá ali, beirando a zona do rebaixamento. E olha que com o Maicon Douglas fez 1-0 com 23 minutos. Mas aí, 3.513 pessoas em Caxias do Sul, jogo no domingo. O primeiro tempo foi do Retrô, com a vitória parcial com esse gol do Maicon Douglas. E depois no segundo tempo o Iago, logo com 9 minutos, fez 1-1. E depois o William Mota acabou virando aos 31. Uma bela vitória, um resultado expressivo. Caxias está ali, brigando pela ponta, dentro do G8. Vamos lembrar que o ano passado eles classificou entre os 8 primeiros colocados, né? 12 pontos, Ponte 13, Caxias 12 e Ituano 10. E o Retrô despencou 2 posições de 13, agora é 15º, com 4 pontos, um só acima da zona do rebaixamento. E aí o Milton Mendes foi embora. Nesse ano começou com o Dico Rolley saiu, veio o Evaristo Pisa, e aí agora o Milton Mendes. Milton Mendes começou a Série C, então é o primeiro treinador que cai na Série C do Retrô. Quarto colocado, Maringá, com os mesmos 10 pontos do Ituano. O Maringá que desperdiçou uma grande oportunidade de vencer fora de casa, e eu explico. O CSA fez 3-2, vitória maiúscula, que levou o CSA para o G8, né? Uma vitória maiúscula, mas o detalhe é o seguinte: numa jogada individual, o Negueba coloca o Maringá na frente por 1-0. Beleza? Minto. O Cachoeira cobrando falta, atacante que veio da base do São Paulo, Cachoeira cobrando falta, faz 1-0 pro CSA. Aí o Negueba no individual faz 1-1, e ainda no primeiro tempo o Negueba virada 2-1 pro Maringá, que vinha bem, vinha tranquilão ali. O grande detalhe aí é que foi a expulsão, né? A expulsão do Vilar. A expulsão do Vilar aconteceu já no segundo tempo, né? Quando o Betão de cabeça tinha empatado 2-2. Jogo 2-2, jogo igual, bem em Maringá, o Vilar é expulso. Tomou cartão vermelho. Aí com 1 a mais, o CSA sufocou, o Maringá tentou se defender, tentou defender o resultado, mas o Igor Bahia, aproveitando um rebote da zaga, acabou aos 41 do segundo tempo, dando uma vitória do CSA. O estádio estava lotado, mas não conseguia lá o público pagante. Aliás, é difícil o Rei Pelé divulgar, que pena, né? Mas enfim, CSA 3-2, essa vitória maiúscula do CSA o levou 4 posições, ele subiu. Ele era o 10º, agora é o 6º, com 8 pontos, entrou no G8. Grande objetivo. E o Maringá, apesar da derrota, caiu da 3ª para a 4ª colocação, está bem colocado que nem o Ituano que perdeu, tem 10 pontos, vem fazendo grande campanha. Na 5ª colocação continua, estava em 5º na 4ª rodada, e nesta 5ª continua em 5ª o Londrina, o outro que está invicto. Ponte invicta e o Londrina invicto. Só os 2 dos 20 participantes estão invictos. O Londrina que empatou mais uma, agora empatou dentro de casa. Pegou o Tombense também que vem fazendo uma bela campanha, e acabou empatando por 1-1. Os 2 gols da partida aconteceram no segundo tempo, primeiro tempo muito disputado, e a nota curiosa dessa partida foi o seguinte: primeiro tempo muito disputado e tal, o Maurício, lateral esquerdo, que é destro, ele é lateral direito, mas joga na esquerda, vai jogar nas duas, deu uma paulada na bola, a bola explodiu no rosto do juiz, o Rafael Diniz. A bola foi tão forte, o chute que o cara passou mal, caiu, teve que sair do estádio de ambulância e continua internado. Tá bem e tal, tá sendo pancada na cabeça, né? E aí ele foi substituído, o quarto árbitro acabou indo para campo, apitou, o Vitorino apitou o jogo e tal, mas enfim, o Rafael Diniz tá bem, isso que é o que é o mais importante de tudo, né? E a partida transcorreu no segundo tempo. Pablo Juan, aos 12, fez 1-0 lá no estádio Vitorino Gonçalves Dias, lá em Londrina, não é estádio do Café, é o Vitorino, né? E o Rafael Silva, depois cobrando o pênalti, deixou tudo igual, mas o certo é que o juiz Rafael Diniz saiu numa bolada no rosto. A curiosidade, graças a Deus, não é nada tão grave assim. Ele vai ter que dar um tempinho, que é aquela coisa de concussão, não é só daquela disputa de cabeça do jogada, não. Uma bolada na cara, no rosto, na cabeça, né?
E aí, por tudo isso, vai ter que ficar um tempinho afastado aí. Mas o Londrina empatou por 1-1, também não conseguia a presença de público lá. O Londrina continua na quinta colocação com 9 pontos e o Tombense continua na sétima colocação com 8 pontos. Entre eles ali o quinto Londrina com 9 e o sétimo Tombense com 8. Está o CSA que venceu em casa o Maringá e tem 8, é o sétimo colocado. E a novidade no G8 também, além do CSA, é o São Bernardo, que também tem 8 pontos como o CSA e como o Tombense, mas nos critérios ele é o oitavo colocado. Saiu de zona do rebaixamento e vem se recuperando. O Tombense, que foi fazer, o São Bernardo, que foi fazer um jogo, duelo paulista, jogo difícil com o Guarani em Campinas. 3.719 torcedores lá no Brinco de Ouro. E olha, jogo com chuva, jogo disputado, gramado pesado. O Pedro Felipe, num cruzamento do Foguinho, fez 1-0 para o São Bernardo, que foi melhor no primeiro tempo, logo aos 12 minutos. Veio o segundo tempo, o Guarani cresceu de produção. O Marcelo Fernandes colocou o time para frente, o João Vitor meteu uma bola no travessão, mas a primeira derrota do Marcelo Fernandes no comando do Guarani, derrota que levou o Guarani para a zona do rebaixamento com 3 pontos, ele voltou, 17º com 3 pontos, né? E o São Bernardo, com essa vitória, subiu 3 posições, de 11º foi o 8º, fechou o G8. Ponte Preta, Caxias, Ituano, Maringá, Londrina, CSA, Tombense, São Bernardo, fechando o G8. Guarani foi para a zona de rebaixamento. Com os mesmos 8 pontos do sexto Londrina, sétimo Tombense e oitavo São Bernardo, aparece o Brusque. Mas pelos critérios, o Brusque despencou 3 posições e saiu da zona de classificação depois de perder em casa para o ABC por 1-0. Jogo equilibrado no primeiro tempo, né? Lá no estádio Augusto Bauer, 1.459 pessoas, mas no segundo tempo o ABC do Evaristo Pisa foi melhor, criou mais, finalizou mais e foi premiado no finalzinho do jogo com o Lucas Motas ao 43 do segundo tempo, fazendo o gol que tira o ABC da zona do rebaixamento e tira o Brusque do G8. O Brusque agora é o 9º colocado com 8 pontos, mas está ali na briga, né? E o ABC, que estava na zona do rebaixamento, veja, subiu 5 posições. Agora ele é o 12º com 6 pontos a 2 do G8. Que coisa. Campeonato muito equilibrado, é isso, né? O ABC cresceu demais e o Brusque saiu. Quem saiu também do G8 foi o Ipiranga. O Ipiranga agora é o 10º colocado com 7 pontos, era o 8º na rodada passada, despencou 2 posições. O Ipiranga que ficou no empate com o Anápolis lá em Goiás, lá em Anápolis, né? Por 0-0. Jogo sem emoção, jogo sem nada assim muito de útil. Dá para falar que o Cristiano, já na reta final do segundo tempo, aos 39, meteu a bola na trave e quase colocou o Ipiranga na frente. Mas pelo que foi o jogo, 0-0. Anápolis continua na zona do rebaixamento. Veio da Série D para a Série C, mas não conseguiu embalar ainda. É o 19º colocado, continua na 19ª colocação com 3 pontos. E o Ipiranga, com esse empate, saiu do G8, mas está a 1 ponto, né, do G8. Agora ele é o 10º com 7 pontos. Quem vem crescendo de produção é o Floresta, que saiu da zona do rebaixamento e agora já está no meio da tabela, muito próximo do G8. O Floresta que conseguiu uma vitória expressiva, fora de casa, lá em João Pessoa, contra o Botafogo, e derrubou o Antônio Carlos Zago. Só 5 jogos comandando o Belo e já mandaram embora o Antônio Carlos Zago. Mas enfim, bom, o Floresta com 3 minutos de jogo, num passe do Juan, o Thiaguinho fez 1-0. Fez 1-0. Terminou 1-0 o primeiro tempo, o Botafogo foi pro vestiário muito vaiado e tal. Veio o segundo tempo e o Guilherme acabou empatando aos 9 do segundo tempo. Dalton errou, o goleiro Dalton, que o ano passado era do Belo, errou. Aí o Guilherme aproveitou, o Guilherme Santos fez 1-1. O torcedor começou a ficar mais animado e tal, mas o Jean acabou deixando 2-1 pro Floresta. 2-1 para o Floresta, o Jean aos 22. E depois o Rubens praticamente fechou o caixão, fez 3-1 aos 43. Vaiado, criticado e tal, o Luiz Miguel acertou um chute no ângulo aos 49 e descontou. Mas 1.938 pessoas, o torcedor não está acreditando muito no Belo, viram, né, a derrota do Belo em casa. Floresta subiu 2 posições, agora é 11º com 7, e o Belo despencou 4 posições, agora é o 13º com 5 pontos.
Então veja, hein? Floresta 11º com 7, o ABC que venceu fora 12º com 6 e o Belo foi parar na 13ª colocação com 5 pontos. Os mesmos 5 pontos do Náutico, do Hélio dos Anjos, que finalmente venceu e saiu da zona do rebaixamento. Na abertura da rodada, no duelo nordestino, Náutico e Confiança, lá nos aflitos em Recife, o Náutico praticamente sacramentou a vitória no primeiro tempo, quando o Marco Antônio aos 19 e o Thalisson aos 34 fizeram 2-0. Depois, com 5.577, torcedor do Timbu é apaixonado. Viram ainda o Confiança ter aos 30 minutos do segundo tempo o Lucas Souza expulso. E aí, 2-0 tranquilo, jogando tranquilamente no segundo tempo. O Náutico sai da zona do rebaixamento, sobe 4 posições, agora é o 14º com 5 pontos. E o Confiança, com essa derrota, foi para a zona do rebaixamento, caiu 2 posições, ele agora é o 18º com 3 pontos. Situação preocupante, hein? Depois do Náutico com 5 tem o Retrô que perdeu e mandou o técnico embora com 4. E o Itabaiana caiu uma posição, empatou ontem, segunda-feira à noite, em casa, com o Figueirense, lanterninha 1-1. Figueirense já trocou treinador, chegou pintado. E olha que curiosidade também no jogo de Itabaiana, ontem para 2.476. Não, 2.476 foi em Itu. O Itabaiana também não conseguia lá, eles não no estádio de Teovino Mendonça, eles não divulgam o público lá, né? O Wendel fez os 2 gols na partida. Ele fez cobrando falta, 1-0, 28 minutos do primeiro tempo. Depois, num escanteio, a zaga vai jogar, chuta a bola, explode no Wendel e vai para o fundo da rede do próprio Itabaiana e faz o gol do Figueirense. Olha que curioso, né? Como curioso também, o Roberto Cavalo é o técnico do Itabaiana, foi jogador de meio campo, e o Pintado é o técnico do Figueirense, foi jogador de meio de campo. 2 bons jogadores, 2 caras com títulos, né? O Pintado volante, o Roberto Cavalo meia, que cobrava bem falta. 1-1, o Itabaiana está fora da zona do rebaixamento, mas é a primeira ali, no limite. 16º, caiu de 15º para 16º, mas continua fora com 4 pontos. E o Figueirense do Pintado continua na lanterna com 2 pontinhos apenas. Disputou 15 e só somou 2. O que está acontecendo com o Figueira, hein? Lamentável. Bom, o artilheiro da competição é o Rafael Silva do Tombense, fez o gol de pênalti nessa rodada e isolou 4 pontos. 4 gols do Tombense e o Rafael Silva. E com 3 gols, você tem o Helder do Caxias, o Wendel do Itabaiana, Vinícius Popó do Ituano e o Negueba do Maringá, todos com 3 gols. Essa é a briga. E claro, para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar da 6ª rodada. A Série C é disputada sempre aos sábados, domingo e segunda-feira. Sábado, Tombense e CSA em Tombos, sábado 16 horas, dia 17/5, 2 times que estão no G8. Sábado, o Floresta lá em Fortaleza vai receber o Guarani. Floresta querendo chegar no G8 e o Guarani para sair da zona do rebaixamento. Domingo, 16 horas, a Ponte defende a liderança com o Brusque, que acabou de sair do G8, mas jogo difícil. Domingo, o São Bernardo defende a sua presença no G8 contra o vice-líder Caxias, duelo de G8. Domingo ainda, 16 horas também, o Maringá pega o Belo. O Maringá defendendo sua presença no G8 e o Belo querendo encostar ali, já com um treinador novo, com o Márcio Fernandes. Domingo, 16 horas, o Ipiranga, que saiu da zona do G8, pega o Náutico, que saiu da zona do rebaixamento. Os dois estão olhando para cima agora. Domingo, também às 16 horas, o Figueirense, lanterna, pega o Ituano, que está no G8. Que duelo de extremos, hein? E aí, às 19h30 do domingo, o Retrô também, talvez com um novo treinador, vai pegar o Itabaiana. Quem perder aí provavelmente vai para a zona do rebaixamento, hein? Duelo desesperador. Aí na segunda-feira nós temos às 19h30 o Confiança, zona do rebaixamento, pegando Londrina, um dos 2 invictos, junto com a Ponte, lá em Aracaju. Duelo desesperador com Confiança. E também, segunda-feira às 19h30, o ABC acabou de sair da zona do rebaixamento, vai pegar o desesperado Anápolis, que está na zona do rebaixamento, duelo mais na parte de baixo da tabela. Eu vou acompanhar tudo isso sábado, domingo e segunda, e prometo que na próxima terça-feira eu venho destrinchando toda essa 6ª rodada da Série C, que tem 20 times, turno único, 19 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a próxima fase, os 4 últimos são rebaixados para a Série D. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!